Crescer é um dos maiores desafios dos pequenos negócios. Em algum momento, todo empreendedor se depara com a mesma pergunta: como expandir a operação sem comprometer a saúde financeira da empresa e sem colocar o patrimônio pessoal em risco? Muitos negócios não travam por falta de mercado, de clientes ou até de boas ideias. Eles travam por falta de capital bem estruturado. E na maioria das vezes não é a ausência de crédito que impede o crescimento, mas o uso errado do crédito, sem planejamento, sem estratégia e sem uma visão clara dos impactos no negócio e na vida dos sócios. Nesse vídeo vamos falar sobre crédito para pequenos negócios, mas de um jeito diferente. Não como uma solução mágica, nem como algo que deve ser evitado a qualquer custo. A proposta aqui é mostrar como o crédito pode ser usado de forma estratégica, consciente e responsável, ajudando a empresa a crescer enquanto protege o patrimônio pessoal do empreendedor. Oi, eu sou a Letícia Martinez, coordenadora de melhoria contínua na Cashme. Eu auxilio o nosso time a oferecer o melhor atendimento para você no dia a dia. Mas afinal, por que tantos pequenos negócios travam o crescimento? A realidade de muitos empreendedores é parecida. A empresa funciona, paga suas contas, tem clientes recorrentes, mas chega a um ponto em que não consegue avançar. Falta capital para investir, reforçar o caixa ou aproveitar oportunidades que surgem no caminho. Esse travamento geralmente acontece porque não há capital estruturado para expansão. Existe medo de assumir crédito e perder o controle financeiro, ou porque o negócio acaba recorrendo a linhas caras de curto prazo e sem planejamento. Quando o crédito é usado apenas para apagar incêndios, ele deixa de ser uma ferramenta de crescimento e passa a ser um peso. Isso gera insegurança, aumenta o risco e muitas vezes leva o empreendedor a misturar as finanças da empresa com as pessoais. Um erro muito comum nos pequenos negócios é assumir riscos pessoais para sustentar o crescimento da empresa sem perceber. Uso de cheque especial, cartão de crédito pessoal, empréstimos no CPF ou até a venda de bens pessoais para manter a operação rodando são exemplos claros disso. O risco de expor o patrimônio pessoal acaba sendo muito alto. Esse tipo de decisão costuma acontecer quando o crédito não é estruturado corretamente. O empreendedor sente que não tem alternativa e acaba usando o próprio patrimônio como última linha de defesa da empresa. Mas crescer não precisa significar colocar tudo a perder. Um crédito bem estruturado protege o sócio e fortalece o negócio, porque separa responsabilidades, organiza o fluxo financeiro e traz previsibilidade. Outro ponto importante é que para pequenos negócios, nem sempre as soluções tradicionais oferecidas pelas instituições financeiras trazem o fôlego necessário para crescer com segurança. Na prática, muitos empreendedores encontram linhas de curto prazo, taxas elevadas, pouca flexibilidade e parcelas que pressionam o caixa. Isso até resolve o problema imediato, mas não ajuda a construir um crescimento sustentável. Quando o prazo é curto e a parcela é alta, qualquer oscilação vira um risco. Antes de falar em qualquer tipo de crédito, é essencial olhar para dentro da empresa. Crédito não corrige problemas estruturais. Muito pelo contrário, quando mal utilizado, ele amplia esses problemas. É fundamental entender como está o fluxo de caixa, se existe previsibilidade de receitas, qual é a real capacidade de pagamento e, principalmente, para que o crédito será usado. Sem esse diagnóstico, o crédito deixa de ser uma alavanca e vira uma aposta. Muita gente avalia crédito olhando apenas para a taxa, mas crédito inteligente vai muito além disso. É preciso considerar o custo total da operação, prazo de pagamento, o impacto no fluxo de caixa, o risco envolvido e o retorno esperado no investimento. Uma linha com taxas aparentemente menor, mas com prazo curto e parcelas altas, pode ser muito mais perigosa do que uma solução com prazo mais longo e fluxo equilibrado. O foco não deve ser apenas pagar menos juros, mas manter o negócio saudável durante todo o período da operação. Empresas com operação organizada, fluxo de caixa claro e capacidade de pagamento bem definida tendem a acessar melhores condições de crédito. Isso acontece porque o crédito deixa de ser emergencial e passa a fazer parte de uma estratégia de crescimento. Quando há clareza e previsibilidade, o risco diminui e as condições melhoram. Diferente do crédito de curto prazo, o crédito estruturado permite que o empreendedor pense no médio a longo prazo. Ele cria espaços para financiar a expansão de forma planejada, reforçar o caixa sem sufocar a operação, investir em estrutura, equipe e processos e aproveitar oportunidades de mercado com mais segurança. O grande diferencial está na previsibilidade. Quando o crédito é bem estruturado, a empresa sabe exatamente quanto vai pagar, por quanto tempo e como isso se encaixa no fluxo de caixa. Para pequenos negócios que precisam de valores mais altos, o uso estratégico de ativos pode ser um caminho inteligente. O imóvel, por exemplo, pode ser utilizado como garantia para acessar crédito de maior valor, com prazos mais longos e condições mais equilibradas.
Isso não significa colocar tudo em risco, mas usar um ativo de forma consciente e planejada para fortalecer o negócio e proteger o patrimônio no longo prazo. Quando bem estruturado, o crédito com garantia de imóvel permite parcelas mais compatíveis com a realidade da empresa, menor pressão sobre o caixa, planejamento financeiro mais claro e uma separação muito mais saudável entre o risco do negócio e o risco pessoal do empreendedor. Esse ponto é fundamental. Um dos pilares do crescimento saudável é a separação clara entre as finanças da empresa e as finanças pessoais dos sócios. Quando essa linha se perde, o risco aumenta para todos os lados. Crédito bem estruturado ajuda justamente a organizar responsabilidades, dar clareza sobre compromissos, evitar decisões emocionais e proteger o patrimônio pessoal. Crescer com estratégia é, acima de tudo, crescer com consciência. Não existe crescimento sólido sem planejamento financeiro, independentemente do tamanho da empresa. E antes de avançar, é preciso responder se esse crédito gera retorno real, se o prazo é compatível com o tempo de retorno do investimento e se a empresa consegue absorver esse compromisso com tranquilidade. Quando essas respostas estão claras, o crédito deixa de ser um risco e passa a ser uma ferramenta. Cada negócio tem uma realidade diferente. Não existe uma única estrutura de crédito que funcione para todos. Por isso, decisões financeiras precisam ser personalizadas, analisadas com cuidado e alinhadas aos objetivos da empresa e dos sócios. Orientação especializada faz toda a diferença para avaliar cenários, estruturar o crédito corretamente, reduzir riscos e tomar decisões mais conscientes. Crescer não precisa significar abrir mão da segurança financeira. O problema não está no crédito, mas na forma como ele é utilizado. Quando bem estruturado, o crédito permite que pequenos negócios avancem com previsibilidade, protejam o patrimônio dos sócios e construam uma base sólida para o futuro. E se você quer entender qual estrutura de crédito faz sentido para o seu negócio, clique no link abaixo. Faça uma simulação no site da Cashme e descubra como crescer com estratégia, equilíbrio e segurança. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar ele com alguém que pode gostar também. Até a próxima!